Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos aguardar todo mundo chegar. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Muito bom, boa noite, Sueli, boa noite a todos. Recebam um abraço de carinho, de acolhimento, de alegria por estarmos aqui mais uma vez neste espaço que Deus nos deu para nos encontrar nestes tempos tão desafiadores e promissores, não é mesmo? Muito obrigada, Sueli. Bom, eu vou iniciar essa exposição. Como de costume, nós vamos ler uma pequenina mensagem, depois uma prece e depois a gente vai fazer uma reflexão breve, que não é uma reflexão dos 30 e poucos minutos. Depois a gente faz uma outra prece para finalizar. E eu quero então inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Sueli, ao Centro Espírita Nosso Lar, que de maneira tão gentil nos sugeriu essa temática que é tão desafiadora, tão necessária nesses tempos que estamos atravessando, não é mesmo? Então vamos ler um trechinho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler um trechinho que está no capítulo 11, que se intitula Amar o Próximo como a si mesmo. E nós vamos ler o primeiro parágrafo de um item chamado A Lei de Amor, É o item 8, que é escrito por Lázaro, o Espírito. E ele diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem as misérias do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Esse aqui é apenas o primeiro parágrafo. E eu recomendo que depois vocês leiam. É uma belíssima mensagem, uma belíssima lição sobre o amor, E nos ajuda a compreender o nosso processo evolutivo de maneira resumida. Lázaro foi muito feliz no resumo que ele fez. Então nós vamos agora fazer uma prece de início das atividades, para que a gente possa se harmonizar e se aquietar, para a nossa reflexão ser mais proveitosa. Então vamos serenar pensamentos, respirando profundamente, serenar as nossas emoções e vamos elevar o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, ou a algum espírito benfeitor de sua afinidade. Te agradecemos, Senhor, por este momento em que Tu nos permites estar juntos
para aprendermos do Teu Evangelho, para aprendermos sobre a vida, sobre o bem viver, sobre nós mesmos. Te agradecemos a Tua luz, o Teu amor, Tua paciência, Tua força, sempre, sempre junto a nós. E te pedimos que neste instante possas expandir o Teu amor nos nossos lares, na nossa família, no bairro onde moramos. Expande essa energia pelo nosso país, pelo nosso planeta, fazendo com que ela chegue especialmente aos corações que estão mais sofridos e mais carentes de amor, de paz, de luz. Fica conosco, Jesus, em nosso coração. Muita paz, assim seja. Muito bem. A temática que me foi sugerida, até mesmo por conta da campanha do Setembro Amarelo, estão vendo aqui, estou com uma das camisetas de campanha que o Projeto Caminhos já realizou, né? Aqui tem escrito: ame-se, sua vida tem valor, né? E o tema que nós vamos trabalhar agora é depressão, suicídio e a força do amor. E de propósito, eu li esse trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo para que a gente começasse essa reflexão a partir do próprio amor. Quando a gente diz depressão, suicídio, a força do amor, de que amor nós estamos falando? Do amor posse, desse amor eu quero, do amor eu gosto, mas desde que faça as coisas conforme eu queira, se me aborrecer eu já não gosto mais. Não, não é deste amor que nós estamos falando. Nós estamos falando do amor essência que todos somos, em essência amor. Portanto, o amor a que nos referimos é esse que Lázaro trabalha no capítulo 11, cujo trecho li o primeiro parágrafo, né? Ele vai dizer, no início do nosso processo evolutivo, nós enquanto humanidade, no início nós éramos instintos, os homens das cavernas, instinto de conservação, instinto de reprodução. Então por isso a gente estava muito mais próximo da condição animal do que da condição hominal, que é a que nos encontramos hoje. Com o desenvolvimento da humanidade, nós estamos falando de milênios, de cerca de 40 mil anos. Então, aí dentro, com o desenvolvimento, nós fomos desenvolvendo as emoções, as sensações, raiva, medo, e fomos alegria, não é? E fomos desenvolvendo então as emoções. Mas ainda não é isso que nos faz avançar muito. As emoções são muito necessárias no nosso processo, mas à medida que avançamos um pouco mais, começamos a ter sentimentos. E agora que temos sentimentos, e alguns deles sentimentos muito bons, não temos só sentimentos ruins, temos sentimentos muito bons também dentro de nós, mas eles ainda precisam se desenvolver mais ainda, para que se concentrem, convirjam para o ponto de essência nosso, que é o amor, né? Então, o amor, esse sentimento sublime, sagrado, em que medida ele pode nos proteger da depressão, da ideação suicida, ou mesmo em que medida ele pode nos ajudar a acompanhar alguém que nós amamos muito e que esteja com depressão, com ideação suicida, ou alguém que tenha consumado o suicídio. Nós vamos ver que o amor é a principal ferramenta de que dispomos para nós lidarmos com essas situações que são muitas vezes muito duras. Indo por partes. A depressão. A gente tem ouvido muitas lives maravilhosas sobre a depressão e já tem um material bibliográfico fantástico que a gente já tem acesso, espírita ou não,
mas é sempre bom a gente lembrar de alguns aspectos, até porque a gente confunde frequentemente depressão com tristeza. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. A depressão, ela é um transtorno do humor. A tristeza, ela é uma emoção, e ela é uma emoção natural. Todos nós sentimos tristeza. Em algum momento, por alguma razão, é extremamente natural nós sentirmos tristeza. Se uma pessoa que eu amo muito vai morar em um outro país e eu vou passar anos sem ver essa pessoa, claro, é natural que eu fique triste, é natural. Puxa, eu vou ficar um tempo sem te ver, eu vou sentir muita saudade. Se alguma coisa muito importante que eu me empenhei muito não acontece como eu imaginei, é natural que naquele momento primeiro momento eu fique desapontada, um pouco frustrada, um pouco triste, mas mais que isso, muito mais que isso, a tristeza, ela passa, como toda emoção, ela passa. A depressão não. A depressão como um transtorno do humor, e aí o que nos explica isso é a Organização Mundial de Saúde, é um transtorno do humor que provoca algumas alterações em nós, alterações no modo de a gente valorizar a vida. Quando estamos com depressão, nós mudamos o modo com que nos relacionamos com o mundo. O mundo fica cinza, por isso que é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, mas o mundo está cinza, meu mundo perdeu o colorido. De fato, quem está com depressão está com o mundo cinza, sem cor, sem graça. Aquilo que eu fazia, que antes me dava muito prazer, que era muito bom, que era maravilhoso e que eu ficava alegre, de repente não tem mais graça, não me traz mais nenhum prazer. Aquilo que eu comia e que eu ia para a cozinha e preparava com o maior prazer, não me satisfaz mais. Encontrar os amigos queridos de tanto tempo, também já é algo que eu fico indiferente ou me animo muito pouco. Ou seja, eu mudo o modo como eu me relaciono com o mundo. Esse é o principal parâmetro que a gente precisa observar. A depressão, ela tem vários sintomas, e como aqui é um tempo restrito e o foco não é esse, eu estou apenas tentando lembrar um pouco essa reflexão, mas ela tem vários sintomas: o humor para baixo, tristeza, angústia, né? A gente sente isso, a sensação de vazio, de não ter algo dentro de si que lhe sustente, né? Você perde a possibilidade de sentir prazer, que é chamado de anedonia, você perde a capacidade de alegria. Por isso que a pessoa com depressão mais acentuada, média ou grave, você chega com uma grande notícia para ela: fulano, olha, tal coisa aconteceu, e a pessoa reage de uma maneira estranha, só diz assim, e a gente, mas tu também é muito chata. Então, não, ela não tem, do ponto de vista orgânico, bioquímico, as substâncias que a ajudem a reagir como a gente gostaria, como naturalmente se reagiria diante de uma notícia muito boa, né? Às vezes causa irritabilidade, cansaço, desânimo, falta de energia, a pessoa fica ali, né, ou com insônia, ou então com sono demais, né? Isso aí muda, varia de uma pessoa para outra. Sentimento de culpa, de fracasso, né? Falta de sentido para a vida. Observe que quando a gente está triste, esse é um bom parâmetro. Quando a gente está triste, a vida não perde o sentido. É apenas uma tristeza, é apenas um sentimento, mas a vida continua tendo sentido. No depressivo, na condição de depressão é diferente. A vida perde o sentido. O vazio a que me referi há pouco. Perde. O que eu estou fazendo aqui? Para quê? Aí eu vou me enchendo de pensamentos negativos, de pessimismo, ideia de doença, e posso vir mesmo a fazer a ideação suicida. Mas somente um profissional da saúde mental pode diagnosticar a depressão. Preferencialmente o psiquiatra, é o profissional mais habilitado dentre os da saúde mental para diagnosticar a depressão, porque ele vai analisar vários fatores. Quando a gente lista esses sintomas, muitas pessoas dizem: nossa, então eu estou com depressão, porque eu estou me sentindo com grande parte deles.
Não, mas às vezes a gente passa um final de semana mais cansado, mais irritado, mas no outro já recupera. Então, quando eles vão avaliar esse conjunto de sintomas, eles vão avaliar dentro de um espaço de tempo, a intensidade deles, eles têm que avaliar tudo isso. Portanto, não se impressione com esses sintomas, mas observe-se. A depressão ela tem muitas causas, ela é multifatorial. Ela tem causas biológicas, né? Você pode ter um problema de disfunção bioquímica que pode gerar uma baixa nos neurotransmissores que são responsáveis pela alegria, a serotonina, a dopamina, né? A noradrenalina, né? Baixou ali, aí você pode entrar nisso. Causas hereditárias, aí você pode dizer, mas se é hereditário, então meu pai teve, minha mãe teve, então significa que eu vou ter? Não, significa apenas que você traz a tendência orgânica, mas você tem um grande percentual de possibilidade de não ter, de não desenvolver a depressão. Vai depender de quem? De você. Não vai depender mais de pai e mãe. Depende também dos traços de personalidade, pessoas muito introspectas, pessoas muito caladas, pessoas que não compartilham a sua dor. Isso tudo contribui para a gente entrar em quadros depressivos. Traumas de infância, estresse, uso de drogas leva a isso, né? Determinadas enfermidades, situações de perdas. Vejam que são várias situações que podem levar à depressão. Mas vai depender fundamentalmente de como a pessoa encara a vida. Se não, raciocinemos. Uma pessoa perdeu um emprego importante, a pessoa já trabalhava ali há muito tempo, perdeu o emprego e entrou em depressão. Se todo mundo que perdeu o emprego entrar em depressão, aí eu vou entender isso. Mas se não. Por que uns entram em depressão e outros não? Vai depender de cada um. Essa pessoa que entrou em depressão, ela é fraca? Não se trata disso. Se trata de que ela precisa se cuidar. Ela precisa se cuidar. Ela precisa cuidar das suas necessidades, se observar. E esse é um cuidado que todos temos que ter conosco e uns com os outros, né? Então, tem cura a depressão? Tem cura, ela tem tratamento. Alguns você vai precisar usar a medicação para o resto da vida, mas é uma parcela mínima. Em grande parte você usa por um tempo, faz a psicoterapia, porque você precisa buscar dentro de você os motivos que te levaram àquela situação e tirar de dentro de ti as ferramentas para que tu possas enfrentar aquela situação e superar aquela situação. Então, um psicoterapeuta, uma terapia bem orientada, ela vai saber te ajudar, né, a enfrentar esta situação e a superar. Então, pronto, uma vez superado, pronto, você aprendeu e muito sobre você mesmo, sobre a vida. Portanto, você pode sair desse episódio muito fortalecido. E a relação entre depressão e suicídio? Há uma relação direta? Todas as pessoas que estão com depressão, elas têm ideação suicida? Ou todas as pessoas que estão com ideação suicida estão com depressão? Sim, há uma relação realmente muito estreita, mas nós não podemos afirmar que todas as pessoas que estão com depressão façam a ideação suicida. Nem todas fazem isso, nem todas levam a isso. Agora, precisam se cuidar. Assim como nem todas as pessoas que estão com ideação suicida estão com depressão. Elas podem ter outros transtornos que não o transtorno depressivo. Elas podem ter outros transtornos. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio, elas trazem um certo transtorno, né, psíquico, mental. Portanto, o que a gente tem que fazer? Se observar e se cuidar. Como é que acontece a tendência suicida? Ela acontece com uma gradação muito sutil. É uma gradação. Ela inicia com a ideação, depois ela vai para a intenção, até chegar ao planejamento. Ela começa com a ideação e a ideação ela também tem uma gradação. Ela pode começar com uma sutil
sugestão que te chega à mente, né? Essa vida não vale a pena, que vida chata, que coisa chata, não estou mais aguentando, eu sou um estorvo, tudo é muito chato. Enfim, esse tipo de pensamento que a gente tem que observar com muita atenção. Realmente é muito necessária essa temática. Nós temos que observar com muita atenção, porque a gente pode, a partir da segunda vez que essas ideias chegam à cabeça da gente, a gente pode não estar mais pensando sozinho. Nós estamos em um planeta que ainda é de provas e expiações, está saindo dessa condição, graças a Deus. Contudo, né? O fato de nós estarmos nesse processo significa que nós estamos enfrentando, do ponto de vista espiritual, uma situação de aguçamento das dificuldades espirituais. Por isso a gente precisa de muita vigilância, de muita atenção para com os nossos pensamentos. Se eu estou começando a ter pensamentos ruins sobre a vida, eu tenho que buscar conversar com alguém, desabafar, me libertar daqueles pensamentos. Porque se eu não fizer isso, eles vão se agravar. Até porque existem muitos irmãos desencarnados em sofrimento que se aproximam de nós, e aí é por afinidade, eles chegam, claro, você está ali só curtindo tristeza, cultuando a tristeza, cultuando a dor, o sofrimento, a raiva, né? Esses sentimentos que não são bons. Se você ficar ali curtindo aquilo, quem é que você atrai para você? Espíritos felizes, alegres, animados com a vida? Não, você vai atrair o igual. E aí eles vão te afundando. E você, quando sem perceber, você pode estar daqui a pouco com ideação suicida, né? Realmente não vale a pena, eu quero partir daqui. Aí vai partindo para a situação seguinte, o momento seguinte, que é a intenção. É quando você já tem a decisão, a intenção, você já decidiu que você quer fazer isso. A situação mais grave é quando você já tem os planos, você já tem um planejamento, você já sabe como você vai fazer isso. Aí realmente a situação é de maior gravidade. Nestes casos, a depender da situação em que a pessoa esteja, mas ela precisa de tratamento médico, precisa consultar um psiquiatra. A ideação suicida, com a ideação você pode procurar um profissional para fazer psicoterapia, e aí ele vai saber te orientar a necessidade psiquiátrica. Mas se for uma necessidade forte, procure um psiquiatra. Existem medicamentos que aliviam essa impulsividade à ideação suicida. Aliviam, trazem alívio para o coração, acalmam, e aí a pessoa ganha um fôlego para buscar ajuda, para se reequilibrar, para se reharmonizar e superar aquele momento. É um momento difícil de aprendizado, né? E aí precisa também que procure ajuda espiritual, porque, como lhes disse, quem é que vem para junto de nós nesses momentos, né? A tendência é que nós tenhamos a companhia de espíritos sofredores iguais a nós. E aí a gente precisa de ajuda espiritual para que a gente, tanto esses espíritos possam ser assistidos, como nós também, para que possamos receber assistência devida, reequilibrando as nossas energias, nossos corpos energéticos, né? Ou seja, nós temos todos esses problemas, mas temos todas as ferramentas. É a gente lançar mão delas e se libertando, aprendendo. Do ponto de vista de do espírito em evolução, o que é que a gente pode pensar que leva à depressão e à ideação suicida, né? Só essa questão já daria uma outra reflexão, um outro momento de reflexão só sobre isso, né? Mas de maneira geral, e sem a intenção de simplificar, mas tão somente de agrupar as várias razões, existe uma não aceitação da vida. Ah, não, discordo. Afinal de contas, eu fiquei com a ideação suicida depois que o meu marido partiu por uma enfermidade e eu estou sofrendo muito. Tudo bem, é porque você não está aceitando a partida do seu marido.
Não, eu fiquei assim depois que aconteceu um acidente com meu filho e ele ficou com problemas, com sequelas graves. Ok, você não está aceitando isso. Quando a gente aceita, a gente não cai nessa situação. Essa reflexão que estou trazendo não tem nenhuma intenção de culpabilizar ninguém. Quem de nós pode apontar o outro? Nenhum de nós. Todos temos dificuldades de aceitar a realidade tal qual ela nos chega. Por isso é que a gente sofre. A gente tem muita dificuldade para aceitar a realidade. Então, o que fazer? Aprender a aceitar aquilo ali. Eu posso mudar essa realidade, eu posso trazer o meu marido de volta, eu posso reverter o quadro em que meu filho está, eu posso ter o meu emprego de volta, eu posso, enfim, retomar a coisa que se foi. Não. E aí a vida acabou? Não. Tem muita vida ainda pela frente. Então o que tenho que fazer? Meu Deus, dá-me força e me ajuda a encontrar os mecanismos que eu necessito para lidar com esta situação. Aí eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou precisar dos amigos, eu posso precisar tomar um medicamento, eu posso precisar de médico, eu posso precisar da terapia, não importa. Eu vou precisar da ajuda espiritual, não tem problema. Isso não é problema. Busque, essas ajudas estão aí para serem usadas. Busque essas ajudas e siga caminhando. Uma das grandes dificuldades que nós temos é de assumir a dor que nós sentimos. A sociedade nos cobra de maneira cruel nos últimos tempos. Cruel, que sejamos fortes. E quando eles nos cobram que sejamos fortes, significa: não fique chorando, não reclame, mostre ao mundo que você está feliz. Resultado: existem pesquisas que mostram que com poucos minutos que você está defronte das telas do Face, você pode ficar triste, para baixo, depressivo, né? Porque de tanto ver todo mundo feliz, todo mundo bem, maravilhoso, e você cheio de problemas. Mesma situação quando você está diante do Instagram. Aquele monte de fotos, de mensagens e tudo mais, e tá todo mundo muito bem, e você tem que se superar, e você tem que ser feliz, e você tem que isso, você tem que aquilo, é todo mundo te mandando. Aí você olha e fica para baixo: meu Deus, eu não estou conseguindo fazer nada disso. Por isso é que é importante que você se observe e cuide de você, respeitando o seu próprio ritmo. Então, é preciso que você entenda que dor você está sentindo, o que está te doendo, o que está te incomodando, para ver como buscar ajuda para superar aquilo ali. Essa dor é só tua. Ainda que os teus familiares estejam enfrentando situação similar, cada um está enfrentando aquela dor de um jeito. Então esse sofrimento, ele é individual, intransferível, e o outro não vai entender o tamanho da tua dor. O outro vai compreender assim que está sendo difícil, né? E aí a gente tem, entre uns e outros, um exercício maravilhoso, que é o exercício da compaixão de uns com os outros, da aceitação de uns com os outros, e ao mesmo tempo da autocompaixão, que é o cuidado contigo, não é da piedade, peninha, coitada de mim, não. A autocompaixão é o cuidado com você, é ser gentil com você, é se observar e cuidar de você como quem cuida do seu melhor amigo. Isso é que é autocompaixão. Então, o cuidado que eu tenho com o outro, eu tenho que aprender a ter comigo. Se cada um de nós fizer isso, nós vamos realmente evoluir mais rapidamente, bem mais rapidamente. Portanto, é importante nós compreendermos o sentido da dor na nossa existência. Nunca vem para nos castigar, nunca vem para nos punir. A dor vem para nos ensinar sempre. Ainda que nos textos evangélicos a gente encontre esses verbos castigar e punir, mas são verbos que não trazem a conotação, essa conotação de punição. Se nós observarmos o contexto da reflexão, não é essa conotação. Não é a conotação de Deus ficou zangado contigo e por isso vai te punir. Não consta isso em nenhuma passagem do Evangelho.
fala de você assumir as responsabilidades sobre os seus equívocos, sobre as suas dificuldades. Então eu tenho que aceitar que eu tenho dificuldades A, B e C para buscar maneiras de superá-la. Esse é o percurso de um espírito imortal em evolução. E estamos todos nessa jangada, todos nesta jangada, né? Então ninguém pode apontar ninguém. Então o que é que nós temos que compreender? Que nessa trajetória de evolução, enquanto seres espirituais imortais que somos, o que nós estamos aprendendo? Estamos aprendendo a lei de amor, estamos aprendendo as virtudes. Ah, mas eu já li o Evangelho, eu já estudei, eu faço parte de vários grupos de estudo. Maravilhoso, continue fazendo. Mas você, com esses estudos, você está apenas compreendendo a direção que a vida tem que ter. Você vai precisar transformar esses conhecimentos em sabedoria, que é algo internalizado. E isso você só vai conseguir realizar com a experiência, fazendo, caindo, levantando, se equivocando, aí sim, aprendendo. Somente dessa maneira você vai realmente aprender. Nós vamos aprender. Então, o conhecimento é apenas um passo preliminar. Até porque é bom que a gente lembre que o conhecimento ele tem diferentes fontes. Ele não tem como fonte apenas os livros. Você obtém conhecimento com as suas reflexões sobre a vida, com a observação, com o que lhe chega de orientações dos nossos antepassados, que nos orientam, que nos dão pistas tão maravilhosas, muitas vezes com a sabedoria que eles já adquiriram. Esse conhecimento ele pode ser intuitivo, ele também pode vir por inspiração, ou seja, os livros são apenas uma fonte de conhecimento e a gente precisa usar todas elas. Portanto, qual a força do amor para nós enfrentarmos essa situação de depressão, de suicídio? Primeiro ponto: fora da caridade não há salvação. Paulo, em Evangelho segundo o Espiritismo, já nos diz isso. Quando ele fala fora da caridade não há salvação, ele não está falando da caridade material, ele está usando o termo caridade no sentido mais amplo, que em o Livro dos Espíritos, na questão 886, nós vamos encontrar o que é a caridade: benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para com as imperfeições alheias. Em sendo assim, a caridade se assemelha ao amor. E é por isso que em algumas traduções, aquela bela reflexão de Paulo na carta aos Coríntios, quando fala, né, do amor, do que é o amor, às vezes é traduzido como amor e outras vezes como caridade, porque o sentido é o mesmo. Então, o que é importante nós compreendermos? Que o exercício da caridade, portanto, o exercício do amor, ele nos orienta, ele nos ensina e ele nos preenche de energias boas. Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, é um livro do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Um dos mentores que conduzia as missões que eles estavam realizando, eu não lembro bem o nome dele, ele diz o seguinte, que a caridade, o ato de caridade, o exercício da caridade traz satisfação para dentro de nós, nos alegra a alma, nos traz satisfação, uma satisfação indizível, dessas que só quando a gente executa a ação a gente consegue sentir. É indescritível, nos limpa a mente. Nós temos a mente muito confusa e ainda muito plena de nossos equívocos, de valores equivocados, de crenças equivocadas. Então, nos limpa a mente, não é? Então, e limpa os nossos corpos sutis. Afinal de contas, cada pensamento positivo, elevado, que eu emito, antes que ele chegue ao destino, ele atravessa os meus corpos sutis, me equilibrando.
lamentavelmente, mas é da lei divina e é maravilhoso, não é nem lamentável. Um pensamento ruim também, antes de chegar ao seu destino, ele me desequilibra. Então vejam, quando eu penso coisas boas e desejo coisas boas para alguém, isso é caridade, eu estou me equilibrando. Olha a força do amor. Por isso a gente precisa exercitar sistematicamente. O amor é paciente. Já nos ensina Paulo em a carta aos Coríntios. O amor é paciente. E aí a gente precisa ter paciência com o nosso processo. Ora, mas eu já li sobre isso, eu já entendi, isso, como é que eu não consigo fazer? Repito, é um outro processo. A vivência é muito mais lenta e exigente. Ler sobre o perdão é fácil. Entender o processo do perdão, a gente entende. Cadê que a gente consegue perdoar? Aí tem uma situação que a gente perdoa, aquela outra lá a gente já não consegue. Aí aqui deu certo, na outra não deu. É um exercício constante, crescente, e que a gente tem que ter paciência com o nosso processo. Da mesma forma, nós temos que ter paciência com o processo do outro. Ele é igual a nós, ele é um aprendiz, como nós. Então eu não tenho que apontar o outro, mas o outro não perdoou. Sim, ele está vivendo o processo dele como tu vives o teu processo também, com todas as dificuldades. Então a paciência é fundamental para conosco. Aquela situação que eu não aceito de maneira alguma, auxiliar os que estão em desarmonia, em sofrimento, né? Exatamente, auxiliar todos eles com uma palavra de amor, com uma palavra de carinho, com uma palavra de ânimo, de força, com um abraço, e não com aqueles jargões, não é, Ireceu? Aqueles jargões, mas tu não pode estar assim, não faz sentido, tu não precisas disso, tu não tens por que estar triste. Não, nada disso. Dor é para ser respeitada. Não importa o motivo, importa que a pessoa esteja sofrendo. E eu tenho que respeitar, não julgar, observar, que é aquilo que eu estou querendo fechar com isso, né? O amor, ele nos abre caminhos para a conexão com o alto, a conexão com Deus. Por isso que em o Evangelho também a gente encontra: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. A gente precisa de humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda uns dos outros, e todos nós da ajuda de Deus. Então, o amor ajuda quem está com depressão. Ajuda-me, Jesus, a compreender o que eu tenho que compreender nesse momento para superar esse momento. Ajuda quem está com ideação suicida. Me ajuda, Jesus, a encontrar os recursos dentro de mim para eu superar esse momento, a preencher esse vazio. Me ajuda a encontrar os recursos de que necessito para superar esse momento. Os familiares de pessoas que estão enfrentando essa situação, nós precisamos ajudá-los, apoiando-os, assim como os familiares e amigos de pessoas que estão com essas situações em gravidade, eles precisam também compreender maneiras eficazes de ajudar os seus entes queridos, né? E no caso de quem cometeu suicídio, precisamos ajudar esses familiares a aceitar a situação. Não podemos fazer nada, o ato foi cometido. Então o que temos que fazer? Perdoar esse ser maravilhoso que partiu, né? Aceitar essa situação, não julgar. Nós não temos como entender o que aconteceu, o porquê. Não, ora, a gente não entende nem os nossos porquês, avalia os porquês de outra pessoa. Então, aceitar. Vejam, lá no começo eu disse, temos dificuldades de aceitar a realidade. Então eu tenho que aceitar. Tudo bem, aconteceu, é uma dor intensa, é uma dor imensa, mas Deus está comigo, Deus está com todos nós. Se Ele permitiu, né? Se Ele quis, Ele não quer suicídio de ninguém. Ninguém vem com esse projeto reencarnatório de cometer suicídio, mas se Ele permitiu, tem uma razão de ser, é um aprendizado para aquele espírito. Então respeitemos a sua trajetória. Aqui não vai nenhum estímulo para que ninguém faça isso, apenas o respeito para quem cometeu e o respeito para aquelas pessoas que estão, os familiares que estão sofridos e precisando do nosso acolhimento.
prece, muita prece, por quem cometeu suicídio, pelos que estão com ideação suicida, com depressão, com outros transtornos do humor, outros transtornos mentais, não é? Enfim, prece por todos nós. Então confiemos, é Jesus que está no comando de tudo isso, não estamos perdidos. Então vamos aprender a nos ajudar uns aos outros. E agora, para finalizarmos, o nosso tempo se esgotou. Nós vamos fazer uma prece para que a gente possa concluir essa tarefa de hoje. Vamos aquietar novamente, depois dessas reflexões que nos trazem inquietações profundas sobre a vida, o valor da vida, a importância de viver. Viver sempre vale a pena, sempre. Vamos serenar os pensamentos e as emoções e com a humildade de aprendizes que somos, te agradecemos, Jesus, por esses ensinamentos que precisamos internalizar, compreender cada vez mais, para que nós possamos avançar. Ajuda-nos a compreender tudo isso, ajuda-nos a compreender a lei de amor. Ilumina, Jesus, a mente de cada um de nós, o coração de cada um de nós neste planeta que nos deste a aprender a lei de amor. Ilumina as famílias daqueles que partiram por suicídio, que elas recebam consolo e paz. Ilumina as famílias daqueles que estão com ideação suicida ou que tentaram suicídio e ajuda, Jesus, a ser instrumentos teus de ajuda. E que a tua luz e a luz de Maria possam envolver os nossos irmãos suicidas neste momento, que eles recebam paz, serenidade, amor, força, o nosso respeito, o nosso perdão, o nosso incentivo para que eles retomem sua jornada evolutiva. Do mesmo modo, o mesmo abraço de amor àqueles que estão com ideação suicida ou que tentaram o suicídio. Força! Essas são experiências muito ricas de aprendizado, que elas possam ser aproveitadas por vocês de maneira proveitosa, produtiva, que eleve seus pensamentos, que lhes ajudem a superar a dor e a convertê-la em amor. Que a tua paz, Jesus, envolva todo o nosso planeta em muita luz. Recebe de todos nós a nossa mais profunda gratidão por tudo. Assim seja. Muito obrigada, eu que digo, agradeço a todos os que estiveram aqui conosco e já de antemão aos que vão estar. Então, que Jesus nos ilumine sempre, nos ampare e vamos seguindo em frente essa jornada tão bonita que Deus nos deu para viver. Muita paz e muita luz para todos.